Olá, boa tarde ou boa noite. Boa noite. Pois é, nós somos aqui da Sétima Igreja Presbiteriana. Faço parte da SAF Ágape, Sociedade Auxiliadora Feminina. E é um prazer para nós, pelo menos para mim em particular, estar conhecendo vocês, mulheres de Deus, mulheres abençoadas, que têm um coração missionário. E nós falávamos há pouco que quem tem um coração para missões já tem um coração generoso. Então, sejam muito bem-vindos a esse nosso bate-papo missionário. Desde já que o nosso Senhor Deus abençoe vocês grandemente, o ministério de vocês, a vida de vocês. E Amém. nós queremos conhecer um pouquinho de vocês, um pouquinho mais de vocês, né? Gostaria que inicialmente vocês se apresentassem para o nosso público. Podemos começar com a Sara. Ok. Meu nome é Sara, sou missionária aqui no Kosovo. Fizemos 3 anos, estamos indo para o 4º ano aqui. E ficamos 1 ano na Albânia e 2 aqui, agora vamos seguir aqui, né? Sou casada com o Gustavo, reverendo Gustavo, tenho 2 filhos. O Luca, de 17 anos, a Isabelle, de 10 anos. E estamos aí fazendo missões transculturais depois de quase 15 anos pastoreando no Brasil. A irmã Maria Ângela. Meu nome é Maria Ângela, eu estou aqui pela Junta de Missões Nacionais, junto com meu esposo, né, o pastor Samuel Pinheiro. Eu tenho 3 filhos, só que já todos 3 casados. Então agora já está na fase dos netinhos. Ah, que coisa boa. Então, eu tenho a mais velha, a Ana, casada com um que chama Samuel Blenner, e tem a Radassa. Tenho o Samuel Júnior, casado com a Ronara, e nós temos o Heitor. E tem o Lucas, casado com a Príscila, que tem o Heráclito. Então, assim, na Junta de Missões, nós já estamos trabalhando desde 2015. Agora nós estamos no estado de Goiás, na cidade de Barro Alto, e estivemos durante 5 anos trabalhando, praticamente 5 anos, né? Porque agora vai fazer 6. Nós tivemos 5 anos trabalhando no noroeste do Mato Grosso, na cidade de Colniza, na cidade de Potiguaçu e na cidade de Juruena. Então, assim, o nosso trabalho é, como uma irmã disse, essa questão do obedecer o ID. Deixar tudo para trás, mesmo estando aqui dentro do Brasil, não é fácil. Porque o país, né, um país continental, não é fácil. Pois eu me apresentei, né? Luciana Ribeiro, Lorena. Vocês já conhecem, eu acredito, né? Então, devidamente apresentadas, irmãs queridas, nós vamos começar o nosso bate-papo. Nós sabemos que Jesus, ele nos deixou essa ordem, e uma ordem que é um privilégio cumprir, mas também nós sabemos que tem muitas responsabilidades, e em muitos casos tem muitas dificuldades. Vou começar pela irmã Maria Ângela. Querida irmã, queria saber como foi esse chamado. Eu gostaria que você falasse, porque tem muita gente, eu já participei até de alguns congressos missionários, onde o pastor, onde o palestrante, ele faz um apelo para quem quer fazer missões. E muitas vezes nós percebemos que muitas pessoas tomam essa decisão. Só que ao ingressarem, né, nas missões, elas retornam frustradas porque entenderam que não era aquilo que Deus tinha para elas, dessa forma, de estar no campo, de estar abrindo igrejas, enfim, em outros países ou até mesmo no nosso país. Então, eu gostaria de saber como foi esse chamado de vocês e como se diferenciar
se esse chamado é apenas emocional, no calor da emoção, porque está na moda, todo mundo está indo, ou como saber que de fato é algo do Senhor. A irmã Maria Ângela pode começar a responder para nós. Minha irmã, é algo assim que o Senhor já traz no coração de forma clara, porque para nós que somos casados, a gente tem ali que é junto com o nosso esposo. E se tem os filhos pequenos, os filhos também estão incluídos. Então, na realidade, é a família toda fazendo missões. No nosso caso, o meu marido ele foi fazer o seminário. Quando ele foi fazer o seminário, ele já estava com, eu acho que ele já estava com 50 anos. Eu não tenho certeza, mas acho que ele já estava com 50. E quando ele foi fazer o seminário, ele começou o trabalho, e quando nós fomos entrevistados na igreja que está ali nos mantendo, eu achei muito interessante, porque a gente já tinha falado para eles que ele estava ali fazendo seminário, mas não era para trabalhar dentro de Belo Horizonte. Eu sou mineira, meu marido também mineiro, de Aimorés, e a gente já tinha isso claro, que era para era para sair de Belo Horizonte. Só não sabíamos para onde. Mas o sair já estava bem definido. Mas não seria em Belo Horizonte. E quando foi terminando o seminário, nós fomos convidados pelo presbitério Terra Mater para poder estar trabalhando na igreja do Pequi, lá na cidade de Eunápolis, na Bahia. E o nosso trabalho começou lá. Nós começamos lá numa congregação da primeira igreja presbiteriana de Eunápolis. Depois, ficamos lá durante 2 anos e nos pediram, assim, eles disseram que não tinha como manter o pastor, porque a gente sabe que tem muitas igrejas que, como congregações, e muitas como igrejas organizadas, às vezes tem dificuldade com relação à administração, com relação às côngulas do pastor. E aí, meu marido ficou naquela situação assim, e agora? Não tem campo, não tem igreja. E minha irmã, eu tenho algo no meu coração que nós não estamos servindo a homens. Nós estamos servindo a Deus. Ele é o dono da seara. É Ele que traz a providência. Glória a Deus. Ele que traz essa providência. Glória a Deus. Então, ele foi trazendo as providências. Ele providenciou de forma extraordinária nosso chamado para a Junta de Missões Nacionais. Como assim, às vezes eu falo com meu esposo, que na nossa vida as coisas acontecem, não é ali como o homem planeja. Não é planejado pelo homem. O planejamento é do dono da seara. E assim se deu esse chamado. Isso. Então, já era algo que vocês tinham de dentro, já tinha certeza dentro do coração. E ao longo do tempo foi se confirmando, né? A irmã Sara, por favor. A irmã Sara. O meu chamado aconteceu na adolescência. Tá escutando? Sim. Tá escutando? Ok. O meu chamado aconteceu na adolescência. E adolescente, tá me chamando para missões, eu vou agora, né? Achava que com 14, 15 anos eu já tinha que largar tudo, largar a escola e ir embora. E não é assim, né? Foi um preparo. Com o tempo eu fiz a faculdade. Quando eu ia entrar no mestrado, aí Deus falou claramente comigo, agora é tempo de se dedicar às minhas coisas. E aí eu fui fazer como eu queria muito ir para missões,
Então, quando eu fui conversar com o meu pastor, ele falou assim, olha, como você quer ir para missões, o seminário que eu vou te indicar é o seminário de missão Antioquia, que ali era Sariguama, em São Paulo. E aí eu fiz o bacharel em teologia lá, foi lá que eu conheci meu esposo, numa viagem missionária, uma viagem de férias. Nós tínhamos que ir no sertão da Paraíba e eu conheci, né, a gente começou a se relacionar nessa viagem. Ficamos 30 dias plantando uma igreja lá no sertão da Paraíba, em Poço Dantas. E hoje temos uma igreja presbiteriana lá, fruto desse trabalho. E assim, quando nós nos casamos em Jabá, só que assim, eu tinha na minha adolescência a cabeça, eu não sei se porque é muito mais falado, não sei. Eu achava que ia fazer missões na África. Então, na minha cabeça era só África, fiz pedagogia para poder dar aula, depois, com o tempo, a gente começou a trabalhar no seminário, eu pensei, não, a gente pode formar um seminário lá, nós dois damos aula, porque nós dois sempre demos aulas no seminário e tal, então, assim, a nossa cabeça era isso, não? Quando ele terminou o seminário, ele fez o curso de técnico em enfermagem para poder trabalhar na África. E a gente começou assim, sabe, só a África e tal. E passaram-se os anos, a gente começou a pastorear, enfim. Quando nós estávamos em Betim, num culto de missões, mas sabe aquele momento do culto de missões que é só dados, números, estatísticas? Estava falando essa parte do culto, que para muitas pessoas não é até meio chato, né, cansativo. Mas ali Deus falou assim profundamente com nós dois, quando nós e os dois estávamos chorando. Não, agora é tempo, né? Já tem 15 anos, 16 anos, 15 anos de casado, já tem tanto tempo de pastoreado, agora é tempo. E aí foi muito interessante, porque nós fomos conversar com a palestrante, e ela trabalha num mundo de janela 10x40, né? E aí ela pegou, eu fui conversar com ela, eu falei assim, vocês têm algum projeto na África? Aí ela falou assim, né? Aí ela falou assim, olha, a gente não tem lá, mas a igreja presbiteriana tem uma agência que tem vários trabalhos, vocês podem conversar com o pastor que vai vir hoje à noite, que é o pastor Marcos Napoli. E aí eu falei, vamos conversar com ele, vamos ver como é que é a questão da agência, tudo, o que precisa, e ele foi à noite, fomos conversar com ele. E no meio dessa conversa, nós deixa eu só ver se é o meu. Desculpa. Nós falando com ele, ele falou assim, olha, eu estou me preparando para ir para o Kosovo. E a gente quer entrar como equipe, vocês não querem ir com a gente? Aí aquilo, eu falei assim, que é Kosovo? Onde que é Kosovo? Não conheço Kosovo. E aquilo, eu falei assim, não, meu coração é para a África, não é Kosovo, não. E aquilo, eu fui da igreja até em casa, chorando, falando com Deus. Deus, não foi, eu me preparei, não foi para isso, eu para outro lugar. Que história de Kosovo é esse? É um país novo, acabou de sair da guerra, não fica lá no leste europeu, o que é isso? E aí, o Gustavo parou, assim, a gente parou para abastecer, ele virou para mim e falou assim, amor, o nosso chamado é para servir ao Senhor, onde quer que Ele envie a gente. Né? E aí, assim, eu sei que ele também dava aula numa escola particular, e naquele ano eles tinham mandado mais de 40 professores embora, e ele pediu para, olha, eu vou para São Paulo, vou estudar, vou com a minha família, a gente vai mudar, eu preciso que eles me mandem embora. Não quiseram mandar embora, então largamos tudo. Eu sei que o culto foi em outubro. Em janeiro a gente estava com a nossa família em São Paulo para fazer o curso do CFM. Ficamos ali 1 ano nos preparando para vir para cá. Então, assim, quando Deus tem alguma coisa, sabe aquele chamado irresistível? Não tem como você falar não tem como você resistir àquilo, porque o Senhor... E Ele preparou as coisas de uma forma assim tão diretiva, porque eu nunca tinha ouvido falar, e no fim de tudo viemos só nós,
O Marquinhos ficou com a família na Albânia, num projeto lindo com o pastor Benilton, ele está lá caminhando com a igreja, e nós viemos para cá, só nós. Então, assim, o Senhor, quando Ele tem um propósito, um chamado específico para uma família, ou transcultural, ou uns vários amigos entre os indígenas. Sara, dá uma travada. Sara, deu uma travada. Vamos em lugares para as pessoas. Oi? Oi? Deu uma travada. Eu estou vendo vocês se movimentando. É que travou um é porque eu estou vendo vocês se movimentando ainda. Ah, tá. Internet. Internet. Onde eu parei? Até onde vocês escutaram? Só o último pedacinho que não escutamos. O finalzinho da sua fala. Sim, então, quando o Senhor tem um propósito, o Senhor, Ele nos inquieta de uma forma muito especial, não tem como resistir a isso. Pois é, pelo que eu entendi, graças a Deus, a família toda estava unida e concordando. E os pais, os familiares, pai, mãe, porque geralmente são criados para ficar pertinho um do outro, né? E muitos pais têm uma certa resistência. Eu falo isso por uma experiência de uma amiga que eu tive, né? E aí houve essa barreira por conta da família. Foi tudo tranquilo com vocês? Eu gostaria que vocês falassem um pouco da família, pai, mãe, tio, avô, avó. Qual foi a reação deles, né? Para você, em relação a vocês saírem de suas casas, seu conforto, deixar emprego, etc., para poder ir para outro país, no caso a Sara e a irmã Maria Ângela, aqui mesmo no Brasil. Fala, Mari. Vou falar. No meu caso, assim, não foi fácil, porque meu pai ele veio a converter, a ouvir a voz de Jesus na última semana de vida. Então, assim, para o meu pai, nós estávamos abandonando os meninos. Ele fez foi assim, foi difícil, muito difícil. Ele aceitar, ele falava assim, o que vocês estão indo fazer? A família está ficando toda para trás, está destruindo tudo. Então, assim, na cabecinha dele, ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele não conseguia. Agora, já minha mãe já nos caminhos do Senhor já há muitos anos, porque minha mãe, ela foi para o Senhor em 74, foi quando meu irmão caçula nasceu. Então, assim, ela ficava só assim. Quando fomos para a Bahia, estava mais próximo. Tínhamos voo direto, Belo Horizonte, Porto Seguro. E não era mais fácil. Quando nós fomos para Colniza, aí a única corajosa que foi lá foi a minha mãe. Porque os meus filhos, né, já tinham filhos casados, já estava só o Júnior, não, a Ana, só a Ana que estava casada. O Júnior ainda não e o Lucas também não. Então, ninguém teve coragem de ir em Colniza, porque Colniza, você vai para Cuiabá, você vai de avião. De Cuiabá até Juína, ônibus, 12 horas de ônibus, e de Juína para Colniza são 350 quilômetros de chão. Então, é um pedacinho da floresta amazônica. Assim, você vai... É uma viagem internacional. Isso. Então, assim, não foi fácil, não. Para os filhos não foi fácil, para nós, né, para os pais que estávamos longe, a preocupação com a minha mãe. Mas Deus é tão maravilhoso, minhas irmãs, que Deus faz tudo perfeito. Meu pai faleceu em janeiro de 2016. Nós estávamos em Colniza,
a igreja já havia sido organizada, e nós ainda ficamos mais um ano em Colniza para poder aguardar o presbitério decidir a questão de qual pastor iria assumir a igreja. E foi justamente nas férias do mês de janeiro, nós tiramos férias, e meu pai, ele veio a falecer com 84 anos, ele já tinha completado 84 em dezembro, e ele era caminhoneiro, e ele ainda estava dirigindo nas estradas do Brasil. E ele chegou de uma viagem e falou que estava muito cansado, ele não estava bem. E nós chegamos também, ele chegou na sexta-feira, nós chegamos no sábado. Quando foi na outra semana, na terça-feira, ele veio a falecer. Então foi tudo muito rápido. Mas é igual eu disse para minha mãe, mãe, dentro dos propósitos, dentro da vontade de Deus, porque foi nessa semana que ele veio a ouvir o chamado de Jesus e ali confessar Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Então foi algo assim muito maravilhoso. Amém. São coisas assim que marcam e são coisas que a gente vê que o Senhor prepara tudo. Ele não deixa nada, tudo preparado por ele. Então agora a Sara, né? Vai falar um pouquinho sobre como foi o chamado para a família dela, se houve alguma resistência, se foi tudo tranquilo, como que foi, Sara? Conta um pouquinho para nós. Bom, como eu falei, meu pai é pastor, então entende um pouco essas mudanças, tanto que quando eu falei com a minha mãe, quando eu falei, mãe, nós vamos para missão, agora nós vamos missões. Ela, até que enfim, né, depois de tantos anos. Então, assim, para eles foi mais tranquilo, os dois, né, os dois, meus irmãos, mas assim, quando eu fui para o seminário, minha família mora no Paraná há muito tempo, então quando eu fui para o seminário em São Paulo, de lá eu casei, já comecei o ministério aí, rodando o Brasil, então a gente praticamente se via mais como família no fim de ano. Uhum. Então a gente não tinha aquela proximidade constante. Então demorava muito para a gente acabar se vendo. Então acabou que ficou um pouco mais fácil. Em relação ao meu esposo, o pai não é questão, mas já também não vivia com a família, né? Então assim, mais a mãe dele. Eu acho que o mais difícil, por incrível que pareça, foram os irmãos, talvez, e entender essa mudança, ir para longe, meus sobrinhos, aquelas coisas. Tem isso, né? Dos avós, os nossos filhos ainda, né? A minha filha veio para cá ela está com 7 para 8 anos, né? Então, mais isso, meus netinhos e sobrinhos, como que você vai, minha irmã? Como que você vai levar meu sobrinho morar tão longe? Então, assim, é esse tipo de resistência. Mas, em relação ao chamado em si, acho que eu já entendi um pouco mais que o nosso ministério já tinha bastante tempo, né? Certo. Ok, irmãs. Pronto. Recebemos o chamado. Tudo ok? Vamos. E como foi a preparação para vocês irem? Cursos? Tiveram que, no caso da Sara, tomar alguma aula para fazer outro idioma? Foi para o IBEL? Quais cursos vocês fizeram para poder partir para o campo missionário? Eu? Fala, Sara. Eu fiz pedagogia, fiz o curso de depois psicopedagogia, porque a minha ideia era trabalhar com escola até o ensino superior, né? Também fiz 4 anos de seminário, fiz todo o bacharel. Eu fiz o curso preparatório da missão, um ano, CFM. Eu fiz todo o curso, porque como nós mudamos a nossa vida para São Paulo por causa do curso, então eu não fiz só o que as esposas dos pastores precisam fazer. As crianças estudavam ali no Mackenzie,
que era perto do curso, então a gente deixava na escola e ia para o curso. Então foi um ano, assim, de estudo intensivo, né? Nós estudamos, demos o inglês um pouco, mas aqui fala albanês. Então, nós tínhamos pouquíssimas aulas, a gente achava pela internet de albanês. Nos dedicamos mais ao inglês antes de vir. E quando eu fiz um curso, antes de vir para cá, por causa dos meus projetos com as mulheres, especificamente eu fiz esse curso para morar aqui, para trabalhar com elas aqui, que é o curso de maquiagem profissional, que eu fiz no Senac, né? Não sei se vocês sabem desse projeto que eu tenho, mas assim, esse curso também surgiu, eu falo, quando Deus quer alguma coisa, as coisas acontecem. Eu sempre falo que a grande parte dos projetos que as mulheres têm, as esposas, né, os pastores, o lugar que eu estou é um lugar que é as mulheres que falam com as mulheres, né? Então, eu tinha que ter alguma coisa para trabalhar com elas. E o que geralmente as mulheres trabalham é artesanato. E eu sempre brinquei que eu tenho 2 mãos esquerdas para artesanato. Então, como é que eu ia fazer, né? E um ano antes de virmos para cá, eu e meu marido viemos conhecer o campo. Isso foi muito importante para a gente, né? Esse reconhecimento. E uma coisa que chamou a atenção da gente é que eram umas 8 horas da manhã e elas estavam todas maquiadas assim. Sabe quando você se maquia para festa? Aquela maquiagem. Então você ia na padaria, elas trabalhando com aquela maquiagem. Gente, esse povo gosta de maquiagem, né? Até com cílio postiço, assim, bem maquiados. Gente, eles gostam de maquiagem. Eu gosto, mas elas gostam. E, assim, é uma coisa interessante de fazer, né? Falei assim, acho que quando eu chegar no Brasil, eu vou fazer algum curso de automaquiagem, porque eu posso pôr no projeto, para ser forma de relacionamento e tal. E aí, quando eu cheguei no Brasil, uma amiga minha, ela nem sabia disso, assim, ela pegou e falou assim, Sara, apareceu um curso no Senac, curso profissional no Senac, que está dizendo que é de graça. E ali na Penha tem um Senac do lado da igreja, né? Eu fui lá, como o curso é de graça. Cheguei lá, a mulher, assim, desesperada, já tinha umas 30 moças, assim, gente, não é, não sei quem fez isso, não é de graça, o curso ficava eu guardo esse número porque, assim, foi significativo. Fiquei 1.900 o curso inteiro, né? E 1.890 o curso inteiro, porque são 6 meses de curso, é um curso profissional, né? E aí, eu peguei e falei assim, eu fiquei super triste. Liguei pro meu marido, ele tinha levado as crianças na escola, e aí eu falei, amor, não era. O curso é assim e tal, o valor é esse. Aí ele, vamos orar. Só que nisso ele disparou nós mandamos para os nossos parceiros via WhatsApp alguns recadinhos. E ele disparou pedindo oração, que eu precisava fazer um curso, que a gente não tinha condições de pagar o curso, mas ele não falou o valor. E uma amiga minha, de Maringá, entrou em contato comigo e falou assim, Sara, teu esposo mandou um recado, tal, e veio em mente no meu coração uma pessoa que eu conheço, mas ele não gosta de missões. Olha como é que Deus age. Ele não gosta de missões. É uma pessoa que, se ele chega na igreja e tem um culto de missões e ele não sabia, ele vira as costas e vai embora. Mas está vindo ele na minha mente. É uma intercessora minha, sabe? Essa senhora. E aí ela pegou e ligou, falou, olha, eu tenho um caso de uma missionária, preciso fazer um curso e ela não tem como pagar. Aí ele falou assim, olha, você sabe muito bem o que eu penso nesse negócio de missões. Eu desse jeito para ela. Mas, olha, eu posso ajudar um pouco, mas o que eu posso ajudar é só com 1.900. Aí, ele pagou inteiro o meu curso, a pessoa que não gosta de missões. E aí, então, nesse preparo todo, até isso que eu nunca pensei em trabalhar é com maquiagem, né? Depois eu vou estar falando um pouquinho do projeto, mas aí eu me preparei nessa área também. Então, assim,
eu me preparei pensando numa situação e Deus queria outra. Lógico que até a forma didática de eu dar aula é por causa dos cursos de pedagogia, psicopedagogia que eu fiz, mas eu tive que me preparar numa situação que eu nunca imaginei, ou que eu mais tenho usado no campo. Então, eu falo que Deus usa as habilidades que você tem, mesmo aquela que você acha que não, isso aqui é só um hobby, isso aqui. Mas como Deus usa essas coisas? É muito interessante isso. Deus, ele encaminha todas as coisas, né, irmã? E vai abrindo os caminhos, vai providenciando todas as coisas. Como foi a preparação de vocês, Maria Ângela? Bom, a minha preparação, né, assim, a preparação mais, assim, relacionada à questão estudos, foi mais o pastor. A minha preparação foi mais a mão na obra. Mãos à obra. Não. Então, eu estava vendo a primeira parte quando a Sara falou do chamado de missões quando ela era adolescente. E eu, desde a minha adolescência, desde os meus 13 anos, eu sempre tive junto com as pessoas, com os missionários, junto, trabalhando junto mesmo. Era na prática. Então, na Jocum, eu participei em alguns trabalhos da Jocum, participei em trabalhos de ação e cidadania. E o dia a dia, participando, foram trazendo as experiências que eu tenho hoje. Eu fiz massoterapia. Eu estava rindo da Sara contando, porque a massoterapia foi assim também, chegou de presente. Uma pessoa que não é crente, uma pessoa que, amiga de infância, ela chegou e falou comigo assim, Maria Ângela, eu quero te ensinar uma profissão. Aí eu falei com ela, você quer me ensinar uma profissão? Como assim? Aí ela falou assim, porque eu tenho certeza que você vai se sair muito bem como massoterapeuta. Aí eu fui ver o que é a massoterapia e comecei a trabalhar como massoterapeuta. E nos lugares, como a Sara disse, a questão do artesanato para mim é uma negação. A questão de fazer artesanato, para mim, é sem chance de ser feliz. Porque, às vezes, as pessoas, assim, eu acho muito lindo, assim, a habilidade que as pessoas têm em fazer. Muito lindo. Mas tricô, crochê, costura, pintura, essas coisas aí, eu não sei nada, nada, nada. Agora, você falar comigo assim, Maria Ângela, tem 100 crianças ali. Você pode trabalhar com elas agora, ir lá cantar, contar historinha, brincar junto com elas? É para agora. Então, é dentro daquilo ali que Deus te dá, é dentro daquilo ali que Ele trouxe para você que você aplica. Você vai aplicando dentro do que Deus trouxe nas suas mãos. São os dons, os talentos, ali cantando, contando historinha, brincando junto com eles. E dentro da SAF, aquelas questões dos nossos idosos. Eu tenho uma preocupação muito grande com as nossas mães de oração, aquelas pessoas ali que eu falo que são tesouros do Senhor. Então, essas pessoas, assim, para mim, elas são muito importantes. Uhum. E, às vezes, eu vejo a questão de como que, secularmente, elas são tratadas e que acaba que a igreja também trata da mesma forma. E isso daí, para mim, assim, eu sinto que não é bom. Então, nós temos que estar trabalhando muito essa questão. Aquilo que Deus trouxe nas suas mãos para você fazer, faça com todo o coração, faça com toda a sabedoria que Deus estiver trazendo e colocando ali para você fazer. Uhum. Eu percebi algo interessante, né? Que por mais que estejam preparadas, sempre surge algo novo quando está na prática. Eu percebi que vocês se adequaram
aquilo que foi oferecido, né? Por exemplo, o curso dela, né, e tal. Então, assim, vão surgindo coisas que os missionários têm que adaptar, né, às situações que surgem, e no caso dos cursos, né, que vocês optaram por fazer, foi até uma necessidade em prol das missões, do trabalho que vocês realizam aí. Ou seja, uma forma de conquistar, de aproximar, de ajudar as pessoas, né? Consequentemente, ganhar essas pessoas para o reino de Deus, né? O primeiro campo missionário. Fale um pouquinho. Se estão no mesmo, se mudaram, as experiências que vocês tiveram no campo missionário. Uma breve explicação do campo que vocês, o primeiro e o atual, se é que vocês mudaram de campo, né? Porque tem gente que vai e fica sempre no mesmo campo, né? Então, como que vocês falam dessa primeira experiência? Foram preparadas, né? Como foi, assim, a família, tudo que envolve o primeiro campo missionário? Começar pela Maria Ângela. Olha, minha irmã, o primeiro campo missionário foi um desafio. Foi um desafio para poder chegar no campo. Foi um desafio para poder encontrar a moradia no campo, porque Mato Grosso, no local onde nós estávamos, em Comisa, uma cidade, igual eu disse, 350 quilômetros de chão. Então, Comisa são pessoas que foram para colonizar o local, pessoas que saíram do Rio Grande do Sul, saíram do Paraná, com toda a família, para poder ir para o Mato Grosso, para poder ter ali, comprar muitos hectares de terra, ganhar hectares de terra. Então, assim, a mentalidade das pessoas no nosso primeiro campo é uma mentalidade de ganhar dinheiro. As pessoas estão lá porque é o lugar que elas escolheram para ganhar dinheiro, fazer dinheiro. Então, é muita terra, é muito gado. As pessoas que moram já são pessoas assim que moram há muitos anos. E a Igreja Presbiteriana do Brasil, os trabalhos que são desenvolvidos, né, nesses campos que nós passamos, eu falo de Comisa porque Comisa foi o primeiro campo. Nós não fomos os primeiros pastores. Nós tivemos, assim, nós fomos de Comisa, eu não sei se já éramos os quinto, já éramos quinto, acho que sim, porque os primeiros, eu não sei se o primeiro pastor foi o Daniel, mas a Valdete. O trabalho lá foi plantado por eles. Eu não me lembro. Mas eu sei que o desafio no campo era exatamente essa questão das pessoas, elas terem assim, cada uma por si e Deus por todos. Não tem esse aconchego, essa amizade. As pessoas não te abraçam. Então, assim, você chega no lugar e você vai procurando os meios. Eu já comecei trabalhando com a SAF, trabalhando com as mulheres, fazendo as reuniões da SAF. E nós víamos, assim, muitos visitantes e as pessoas, elas ficavam naquele grupinho, ficavam só ali naquela panelinha. E aí eu ficava assim, ai meu Deus, como é que eu vou fazer para poder essas mulheres que estão aqui na igreja, abraçar essas outras que estão vindo? Porque fica na panelinha e aí as outras, elas acabam indo embora, dispersam. Uhum. Então, assim, nós começamos semana de oração. Começamos toda a primeira semana do mês a orar. E eu falo à minha irmã que a arma que nós temos na mão é a oração. A oração, ela faz a diferença.
E nos campos que nós estivemos, principalmente esse primeiro campo, que foi de Comisa, nós ficamos 2 anos. O Senhor nos deu a graça, né, de deixar ali uma igreja organizada, para a honra e glória do nome dele. Foi um desafio, mas ali ficaram mulheres que aprenderam a amar outras mulheres, amar as crianças, amar as famílias, amar, porque nós não estamos apenas para ganhar o dinheiro, como eles falavam comigo. Vocês têm que comprar terras, vocês têm que comprar gado. E eu ficava pensando assim, meu Deus, o que eu vou fazer com terra? O que eu vou fazer com gado? Então, assim, a gente fica ali pedindo a Deus misericórdia. Mas quando a gente começa ali a orar e a pedir ao Senhor, o Senhor vai abrindo as portas de tal forma que a gente vai vendo, assim, maravilhosamente o poder dele, a grandiosidade dele, no que ele quer realizar através das nossas vidas e através de vidas que o Senhor usa, que nós não sabemos nem quem são, que nos abençoou naquele lugar, enviando recurso, orando por nós, a SAF, a Confederação Nacional, Ana Maria, assim, nossa, irmãs preciosas. Gente, assim, do coração mesmo, como vocês estão aí, e eu sei que são pessoas do coração que nos amam muito. E você, Sara? Qual a dificuldade que vocês tiveram lá ao chegar no campo? Nós fomos primeiro para a Albânia, ficamos 1 ano. E com um objetivo muito específico. A gente precisava aprender albanês. E aqui se fala albanês, mas é um albanês geg, que a gente fala. É como se fosse uma derivação. Tem um pouco de diferença. Mas o albanês da Albânia é o albanês que ele é o albanês letrado. Então, se tem escolas de albanês lá, diferente daqui. Aqui a gente pergunta, mas por que isso? Porque é, né? Não tem, assim, muita diretividade em relação à gramática. Então, nós fizemos nosso estudo lá. E também porque lá na Albânia nós temos vários missionários da PMT e outras missões brasileiros. E a gente já sabia que aqui seríamos só nós, no país inteiro, como brasileiro. Então, eu sabia desse desafio. E a questão das crianças. Na Albânia tem uma escola americana, que é uma escola feita para filhos de missionários. Então, quase todos os alunos são filhos de missionário. Então, a escola é preparada para esses alunos. Então, meu filho, ele chegou no 9º ano lá, com aquele inglês do Brasil de escola, né? Então, você chega numa escola americana que fala 7, 8 horas por dia em inglês, você sabe que não fala nada de inglês. Nossa. Né? Então, assim, foi muito difícil. E a minha filha não sabia nada, né? Ela estava no 1º aninho, ela fez o 1º ano no Brasil e fez de novo o 1º ano em inglês na escola. Então, quando você está num lugar que realmente precisava desse apoio para as crianças, assim, tivemos professores maravilhosos que deu todo amparo de construção da língua para os dois. Mesmo assim, foi muito difícil. Meus 2 filhos, a minha filha, durante 3 meses, chorava muito, porque ela não entendia nem o que a professora falava. Então, você imagina, a professora para criança na escola é o sinônimo de segurança. Então, você tem a mãe que te deixou num lugar, mas eu tenho uma pessoa que eu sinto segurança, que é minha professora. Se essa professora não entende que você quer ir no banheiro, que segurança que você tem? Se ela não entende que você está com fome, que não está entendendo o que ela está falando da matéria. Então, assim, foi muito difícil. A professora do meu filho que eu acompanhou, que dava um apoio extra na língua, ela falou que ele ficou mudo praticamente 2 meses dentro de sala. Eu imagino, eu estou estudando a língua agora, eu fico pensando, a minha dificuldade, às vezes, por exemplo, até hoje eu não consigo entender uma mensagem, uma pregação inteira em albanês, até hoje. Né? E olha que eu dou o meu curso que eu dou para elas é em albanês.
a cabeça vai pesando, vai cansando. Então, a língua, nos dois lugares, tanto na Albânia quanto aqui, é uma coisa que é muito difícil, é muito cansativo. Então, foi muito difícil para os dois lá, muito mesmo. Essa adaptação foi muito difícil. O povo é diferente, a língua é diferente, a cultura é diferente, é uma série de coisas que é muito difícil adaptar. Aí chegamos no Kosovo, juntou todas essas dificuldades e mais estar sozinhos aqui, né? Então, assim, é um desafio diário, porque você está acostumado no Brasil com uma liberdade que aqui você não tem. Então, aprender a desacelerar nas atividades foi assim, um grande desafio, porque a igreja brasileira a gente faz um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa, e aqui é relacionamento, pra você ganhar confiança, para você conseguir os seus propósitos, que eu sei que aqui eu não vou poder abrir tudo, né? Tá? Então, assim, é um desafio, é diário mesmo. Então, o primeiro campo foi difícil porque realmente foi um baque, mas ao mesmo tempo a gente tinha esse amparo de ter amigos brasileiros, de ter gente que sabia o que você estava passando, porque passaram por aquilo também. Uma escola que deu amparo para meus filhos, porque também eles tinham amigos da China, da Coreia, da Holanda, dos Estados Unidos, então sabiam o que é estar num lugar que, né? E aí todo mundo falava em inglês para poder se entender. E aí vem para cá, eles continuam estudando numa escola americana, mas aí já é business, porque é uma escola americana que foi fundada por uma missão americana, mas não pode se identificar, tem que ser como negócio. E meu filho é o único cristão da turma toda, de 3 turmas de 10º ano. Então, outro grande desafio. Então, são coisas que, assim, têm os seus desafios, têm as suas dificuldades. Eu só fechar esse microfone. Irmãs, escutando o relato de vocês, eu queria saber como ficou o coração de mãe, né, Sara, nesse período de adaptação, como ficou o coração de mãe e de avó, né, Mariângela, nessa questão da distância, como que vocês lidam com esses sentimentos, né? Porque além de estar fora do seu país, é o seu filho, é o seu esposo, é a sua casa, que está, né, nesse turbilhão de emoções. Como que vocês lidam com essas situações aí dentro de vocês? Queria que vocês falassem um pouquinho a respeito. Fala, Mari. Bom, olha, não é fácil, porque a mulher é emoção, né? A gente é emoção. E aquela questão, assim, de você estar no campo, eu fico, às vezes, ouvindo a Sara falando, eu fico imaginando aqui, porque você não está na sua nação, você não está no seu país, as pessoas que você conhece, igual você falou, a gente sabe que tem que desenvolver todo aquele trabalho de amizade, de relacionamento. E a gente fica assim, Deus, nos ajude. Socorro. E uma coisa que, assim, a gente está... foi bom ela ter perguntado isso, porque algo aqui que está acontecendo aqui no Brasil, eu não sei, assim, a PMT, como é, né, essa questão, mas a gente tem visto muitas esposas de pastores doentes emocionalmente falando, porque é difícil ali o nascimento ali, igual eu não presenciei nenhum dos 3 netos, eu não tive nenhum dos três nascimentos, não tive no nascimento, não acompanhei a gravidez da minha filha, da Ana, e também não estive no nascimento da Radassa. Ela nasceu 8 de junho, eu cheguei, já era no dia 12 de junho. Cheguei assim depois.
A mesma coisa aconteceu no nascimento do Heráclito, porque o Heráclito, que é do filho caçula, do Lucas, eu também não estava presente. E a do Heitor, que foi no dia 26 de dezembro, no Natal do ano passado, também não tive como estar presente no nascimento dele. Isso é difícil. Igual aqui em Barro Alto, como eu disse, em Goiás, nós estamos a 200 quilômetros de Brasília, e eu tenho um filho que mora em Brasília. Apesar do Covid-19, ainda dá para a gente poder passar um na casa do outro, abraçar. A minha mãe está com 77 anos, ela para mim hoje é uma preocupação, ela está até aqui, eu estive em Belo Horizonte e trouxe ela. Então, eu acho que essa questão é a questão mais difícil para nós, as esposas de pastores. Acho que é o que é mais difícil, é nós estarmos ali administrando a saudade, administrando o sentimento, administrando aquilo ali que você não pode estar junto. Não tem como você estar junto. Notícias que às vezes chegam, igual minha filha teve ela ainda era solteira, nós estávamos em Colniz, ela ainda não tinha casado, que ela casou em outubro de 2016. O Juninho foi o que casou primeiro. Ela me liga e falou assim: mãe, estou aqui na porta de casa, nós temos um apartamento lá no Palmares, fica em frente ao seminário presbiteriano, o reverendo de Noel Nicodemo, fica ali de frente. Ela me ligou e falou assim: mãe, eu fui assaltada agora. Aí eu falei: meu Deus. E ela assim, conversando comigo, eu pensando, 11h30 da noite, ela tinha acabado de chegar de um grupo de comunhão, o coração da gente fica ali. Para a gente administrar isso é muito complicado. E ele orando, pedindo a Deus, porque você só tem como orar, não tem como você estar próximo. E eu falava com ela: Ana, mas como que você está, mãe? Eu estou bem, eles levaram o carro. E a polícia está chegando aqui agora, eu vou desligar, então tá bom. Aí eu desliguei o telefone e disse: Jesus, tem misericórdia, Jesus, ajuda. É difícil. Então, irmãs, se você está assistindo de bate-papo, curta, compartilhe com outras irmãs que possam escutar as palavras lindas que essas irmãs têm nos falado aqui. Nós tínhamos perguntado para a Mariângela e também para a Sara como que fica o coração da mãe nesse período de preparação, como foi lidar com esses sentimentos. A nossa irmã Mariângela já falou a questão dos seus netos, a questão dos seus filhos, e agora a Sara vai dizer um pouquinho para nós como ficou o coração dela, de mãe, de esposa, né, nesse processo do primeiro cão. Em relação à família que ficou no Brasil, o que é mais difícil é, por exemplo, quando a gente sai, já despedir, sabendo que pode ser que não encontre mais, né? Pela idade dos meus pais, eu perdi minha avó ano passado, então, assim, você já faz uma despedida, de despedida mesmo, porque não tem, é uma distância enorme, né? Meus pais já ficaram muito doentes nesse período, então, aquela sensação de se querer estar lá é complicado, né? Porque a gente é humano, né? Nossos sentimentos de mulher, como a gente já falou aqui, nós somos totalmente emoção, então é bem difícil. É muito difícil aqui, para mim, como mãe, ver a dificuldade que meu filho, por exemplo, não ter amigos por causa da religião. Então, é muito difícil. Então, são coisas que a gente sente que são renúncias, que é só o Senhor que pode nos ajudar a passar por isso, né? Às vezes eu recebo carinhosamente alguma irmã que liga, que ora comigo, que é o que tem dado força, a força que vem do Senhor mesmo, porque não é fácil, são situações que a gente passa aqui
que não é fácil por causa da distância, não é fácil por causa de algum tipo de adaptação, alguma situação que, né, que se passa com os filhos, enfim, que é difícil mesmo. Que é só o Senhor que nos ajuda a passar por isso. Ok, mas e agora, nesse momento atual que nós estamos vivendo? Todo mundo está vivendo esse momento de dificuldade. Eu falo em relação à pandemia, que pegou, de certa forma, o mundo todo assim, de surpresa, impossibilitou reuniões, impossibilitou as pessoas fazerem aquilo que realmente querem fazer, precisam fazer. Templos fechados, no caso aqui no Brasil, né? Alguns trabalhos evangelísticos até suspensos por conta dessa pandemia. E minha pergunta para as amadas irmãs é a seguinte: como é que tem sido feito, vocês têm feito o trabalho nesse período de pandemia, nesse período em que não se pode ter muito contato com outras pessoas? Como é que está sendo realizado o trabalho de vocês aí nos respectivos campos de vocês? Pode falar, Sara. Posso? Pode. Aqui, da mesma forma que nós estamos fazendo hoje, tudo pelo Zoom, todos os encontros. Nós tivemos só um período de 2 semanas que eles liberaram, 2 ou 3, se eu não me engano, a presença na igreja com todo aquele cuidado, de distância, máscara, luva, isso ok, mas já fecharam tudo de novo. Tudo, todo tipo de ação religiosa, todas as atividades fecharam de novo. Então, a gente atende tudo online mesmo, né? Nesse período eu comecei, porque como o meu projeto com elas é de automaquiagem, eu comecei a fazer, até comecei o canal do YouTube nesse período. Que algumas, eu comecei trabalhando com elas, algumas meninas do Brasil, por que você não grava pra gente também? Acabei começando o canal, né, para mostrar o que eu ensino para elas no canal. Então, nós temos o canal no Brasil aí, Sara Custódio. Quem quiser depois ver aí, ou tem o link aí com a Lorena, enfim, me procura. Dá para deixar aí, né, o link, para conhecer o que eu passo para elas. Então, assim, foi um período, como a gente falou aqui, bem de adaptação. A gente fala que está sendo um ano estranho, mas eu falo que em tudo, como Deus é que controla a história, em tudo a gente tem que glorificar Deus em tudo isso, porque Ele usa os meios dele. São 3 meses de campo, de meses desse pandemia, 3, 4 meses, que a gente estava conversando, eu e o Gu, a gente acho que pregou no Brasil inteiro, através de lives, vídeos, Zooms, e EBDs, e SAFs, e federações, e sinodais, e tanta gente. Então, assim, às vezes divulgamos mais do que nós íamos para o Brasil agora em junho, né? Estava programado, nosso voo foi cancelado. Então, talvez se estivéssemos no Brasil, não teria tanta gente tendo essa oportunidade. Então, Deus tem os meios dele, mas agora é tudo de forma tecnológica aí. É verdade. Como a Sara disse, essa tecnologia hoje ela tem que ser usada. Nós estamos aqui no Brasil, nós temos visto os casos, ao invés de diminuir, nós vemos que eles estão subindo. Sabemos que existe uma política envolvida, sabemos que existe toda uma situação por trás dessa questão desse vírus. E pedindo a Deus o tempo todo, porque aqui em Barro Alto, a igreja pode abrir, ela pode ter o culto no domingo, só um culto, e as pessoas têm medo. Assim, nós temos uma grande parte da população, dos membros da igreja, que tem medo. Então, aqueles que têm crianças menores, eles não estão indo na igreja. Os idosos, temos alguns que vão, mas outros não. E essa questão da reunião na plataforma, em salas, elas são mais difíceis aqui para nós, porque nossa internet aqui, ela é via rádio. Nós estamos próximo a Brasília, mas ela é via rádio. Então, o que acontece?
a gente não consegue. Às vezes você conecta, fala, às vezes, algumas palavras, pronto, acabou. Eu não tenho muito tempo para falar. E fora, igual eu falei, da preocupação com o idoso. Nós temos uma população, nós temos muitos membros na igreja de idosos, e eles sentem aquela necessidade de você ir. Então, aqui, mesmo tendo o Covid, eu oro e falo com Deus, Deus, nos guarda, nos livra e tenha misericórdia de nós, porque eu tenho que abraçar minha irmã. E aí eu chego e a gente abraça e a gente faz ali dentro ali do que eles nos orientou. Faz todo aquele processo de higiene, né? E dá aquele abraço bem apertado. A minha irmã só vim aqui para te dar esse abraço, eu estou indo embora. Usando máscara, tá assim, desse jeito. E as crianças, por enquanto, estão todas em casa. Não temos escola, não tem previsão, né? Já foi falado, não tem previsão para retornar às aulas, só via online. E as crianças, igual eu falei, aqui nem via online, porque a maior parte não tem internet. E só temos escolas públicas. Aqui em Barro Alto é só escola pública. Não tem escola particular. E estamos aguardando, esperando em Deus. Amém, minhas irmãs. É um tempo realmente de dificuldade, mas eu também procuro ver o lado positivo, né? Como a irmã Sara falou, expandiu a pregação do Evangelho por causa dos meios sociais. E eu estava pensando essa semana em casa, talvez pessoas que não tinham acesso à palavra de Deus, hoje têm, porque são muitos pastores, muitas pessoas pregando, ministrando, através das redes sociais. Então, é uma oportunidade, né, de outras pessoas que não vão à igreja, por um motivo ou outro, né, ouvirem a palavra de Deus, né. Isso, é uma divulgação, né, do trabalho de Deus. E a gente fica feliz porque o trabalho do Senhor não parou. E nem vai parar, em nome de Jesus, né. Enquanto tivermos voz, enquanto tivermos vida, fôlego, devemos fazer o possível, usar o que temos em prol do reino de Deus. Irmãs, eu quero ir para as missões. Alguém chega a falar isso para vocês. Qual é ou quais as palavras que vocês dariam para um jovem ou uma senhora, alguém que fala assim, eu quero ir para as missões? Qual a palavra de encorajamento? Quais conselhos vocês dariam para essas pessoas? Porque muitas vezes na cabeça de quem decide ir, é tudo florido, né? É aquela emoção, é romântico, como foi dito por um de vocês aí. Não me lembro qual. Quais palavras, queridos, de encorajamento vocês dariam para alguém que hoje quer ir para as missões? Quer seja fora do Brasil, quer seja aqui mesmo no Brasil. Fala, Sara. Olha, eu falo assim, se prepare e vai. Porque, sério, o ir o Senhor deu para todos, né? Obedecer e ir. E a gente não pode esquecer que eu falo se prepara, porque como a gente conversou hoje, durante vários momentos, exige muita renúncia. Então, o preparo não é só o estudo. O preparo é preparar as emoções, preparar a família, preparar o entendimento de que a primeira coisa que você vai precisar fazer, por exemplo, eu acredito que a irmã Maria Ângela passou por isso também, deixar tudo, literalmente, para trás e vir com 4 malas, com família de 4 pessoas. É renúncia, entendeu? E eu, assim, nunca fui muito apegada, muita coisa não, mas quando eu peguei, por exemplo, foto de família, essas coisas, eu não tinha como trazer. Eu tive que deixar na minha mãe, na minha sogra, algumas coisas que são importantes emocionalmente. Eu falei assim, gente, deixar coisas de casa, tal, a gente desfez tudo, né? Nossos filhos se desfizeram de todos os brinquedos, aquilo que durante a vida inteira eles, né, tinham, e Então, assim, renúncia.
renúncia até dos detalhes, de coisas que a gente acha que são importantes, mas, como o meu marido diz, né? Eu não deixei tudo, porque o meu tudo é Jesus, está comigo, então. Mas entender que precisa se preparar e tem que ir. Vamos fazer a obra. Amém. É o que a Sara disse, é isso mesmo, é a gente entender a questão do chamado. E eu vejo que, assim, se algum jovem chegar para mim hoje e falar assim, Maria Ângela, eu quero ser um missionário, eu vou virar para ele e falar com ele assim, então você vai ter que orar a Deus, falar com ele, se é isso mesmo que você quer fazer, se é isso mesmo que é o seu desejo, você vai ter que pedir a Deus e saber se realmente é o desejo dele também. Porque quando é o desejo de Deus para a vida daquele que é o missionário, porque o primeiro id é dentro dos nossos lares. Primeiro id. E às vezes as pessoas pensam que fazer missões é sair e ir para fora da nação, ir para os outros estados, mas o nosso primeiro id é dentro do nosso lar. Né? Dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Aí depois, aí é que vem. Aí vem a questão da preparação. Você vai fazer o quê? Porque aí vem essa questão que a Sara falou. O meu chamado é para onde? O meu chamado é para o Senegal, o meu chamado é para aqueles países, né, como nós falamos aqui da missão Amém, né? Aquela questão daqueles países que são Da janela fechados. 10 para 40, né? Isso. Então, assim, o meu chamado é para este lugar, eu tenho que entender para onde é o meu chamado. Se eu realmente estou ali para poder ouvir a voz de Deus ali quanto a esse id, em sair ali da minha comodidade, tendo a renúncia, porque tem que renunciar mesmo, não é só falar. Não é fácil. Então, a primeira coisa é a pessoa saber ali diante de Deus se realmente é para ela poder ir e para onde é que o Senhor irá enviá-la. Isso. Amém. Porque realmente não é fácil, né? Tem mais alguma pergunta, irmã? Eu tenho uma pergunta. A Sara falou que trabalha muito com o YouTube nesse momento, né, Sara? Que você criou o canal, o seu filho também tem um canal na internet. E fala um pouquinho aí do trabalho antes da pandemia com as mulheres, né? A gente sabe que é um trabalho mais restrito aí devido às questões do país. E também você, Maria Ângela, os trabalhos que você desenvolve com as mulheres, especificamente com as mulheres. Assim, o que você realizava antes da pandemia, né? Porque agora a gente sabe que teve uma mudança de contexto, mas o trabalho ainda continua. Se vocês falassem um pouquinho brevemente a respeito. Tá, eu vou falar e espero que vocês entendam, ok? A situação. Que é bem assim, aqui a gente não pode fazer proselitismo, tá? Quer sair, entregar folheto, falar abertamente. Ponto. Como que a gente faz? Através de relacionamento. Como eu falei, eu faço os cursos. E um curso de automaquiagem aqui é bem caro, gira em torno de 100 euros. Só que aqui é um povo que gosta de festa. Eles fazem festas de, por exemplo, casamento é 7 dias, 5 dias, é muita festa. Então, e ele, gente, literalmente todo dia muito, muito bem maquiado. Quando eu chego e falo assim, olha, eu dou um curso de automaquiagem, eu posso fazer na sua casa, você pode convidar as suas amigas, sua vizinha, sua família, não sei quem, vai todo mundo. E aí a gente começa a fazer os relacionamentos. Então, eu tive aluna de, por exemplo, de 12 anos, acho que a minha aluna mais velha foi 78 anos. E elas se diverte, a gente conversa, gente, é muito gostoso. A gente tem curso e elas acham que vão chegar lá e eu vou maquiar elas. Não, eu ensino elas a se maquiar. E é bem bacana porque resgata o povo um pouco da autoestima delas, da situação que elas vivem, entendeu? Então, é muito bom.
Quais os frutos desse trabalho? Nós fizemos um trabalho, um culto, primeiro um jantar de Natal, depois com um culto de Natal na igreja, e depois fizemos uma cantata no centro da cidade, num espaço fechado, tipo um salão de um hotel. E aí uma das minhas alunas foi. Aí ela foi, convidei a família dela, né? Então ela foi, com a sobrinha, com as filhas, tal, foi lá. Participou, ouviu tudo, saiu e falou assim para mim: olha, Sara, gostei muito, tal, mas você sabe que não acredito nisso, né? Não é a minha fé, né? Mas eu gostei muito, tal, vim porque eu gosto de você. Então, questão do relacionamento que a gente falou. E isso foi na sexta. E no domingo a gente ia ter cantata. Aí ela falou assim, não, mas no domingo eu vou na cantata de novo. Aí levou mais a sobrinha, um monte de gente, escutou tudo de novo, escutou todo o evangelho que é pregado, né? Porque na cantata de Natal a gente falou, né, sobre a história de Jesus, e é muito difícil isso, né? Para eles entenderem isso. E aí ela fala, olha, eu gostei demais, tal, mas você sabe que eu nem não acredito nisso. E aí, nesse meio tempo, a gente vai orando, pedindo, porque quem clareia a mente é o Espírito Santo, não é a gente tem que falar, não é verdade? Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Então, e aí continuamos orando, tal, e Deus me deu a oportunidade, por exemplo, com essa em específica, de orar na casa dela, com ela. Ela deixou, eu orei, ela fez a oração dela lá na minha frente junto, aí ela parou para me escutar. E aí, em outra oportunidade, eu orei no serviço dela com ela, ela olhou de lado, não tinha ninguém, pediu para orar. Então, são oportunidades que Deus tem dado, tudo começando através desses cursos que eu dou. Entendeu? Então, eu faço o que elas sabem que eu sou cristã, elas sabem da minha fé, porque eles perguntam, por que você faz isso, né? Dá aula de graça, não sei o quê, né? Eu falo, não, por causa do amor de Deus, eu quero dar esse presente para vocês. Aí começa a falar, sabem o que eu creio, me seguem no Insta, então tudo que eu posto propositalmente lá, elas traduzem. Então, assim, são estratégias. Porque eu não posso falar, mas se me perguntar, eu posso responder, entendeu? É assim que a gente vai caminhando. A Sara está dizendo aí essa questão da estratégia. Deus ele traz a estratégia para nós podermos estar trabalhando. Nós estamos no Brasil, já é um contexto diferente, e assim, eu tenho muita facilidade de chegar até as pessoas. Para mim é fácil chegar até elas. E eu aproveito todas as datas comemorativas da SAC. Aproveito datas comemorativas, Dia do Médico, Dia do Gari. Eu aproveito essas datas todas, juntamente com a SAC, para poder ir, cantar junto, levar assim um kit contendo ali um folheto, uma barrinha de cereal. A gente assim a gente chama até de kit evangelístico. Nós aproveitamos assim tudo aquilo que Deus nos dá em termos assim de datas para poder evangelizar. Esses dias foi dia 4 de julho, foi o dia do padre. Eu nem sabia, dia do sacerdote, Igreja Católica. E nós moramos em frente, nós moramos numa avenida aqui no centro de Barro Alto e estamos em frente à Igreja Católica. Aí eu ainda falei com meu marido, eu falei assim, eles vão ficar perguntando o que o pastor e a esposa do pastor foi fazer lá dentro da Igreja Católica. Nós chegamos, assim, Samuel já conhecia o padre, porque eles tiveram uma reunião na prefeitura falando sobre a questão do Covid, ele chama Dioclésio, e aí falou assim, a gente veio porque nós queremos conversar com o padre.
a menina lá na hora que atendeu, nós entramos e fomos lá conversar com o padre. Aí ele chamou, pediu para poder entrar lá na sala dele, fomos até a sala dele. Aí Samuel entregou uma Bíblia. Ele falou assim, olha, eu trouxe um presente para você, aquela Bíblia Efratá, né? Deu uma Bíblia para ele e perguntou para ele se podia fazer uma oração. Eu falei assim, claro, pode orar sim. E aí nós oramos com o padre. Então, assim, onde Deus vai trazendo, aquilo que Ele traz para a gente, são oportunidades, você tem que abrir a boca e falar. A gente não pode ficar ali só olhando, abre a boca e fala. Eu já tenho essa facilidade de chegar, de falar, faço a caminhada. Aqui na cidade tem o presídio feminino, tem um presídio feminino, e eu estava fazendo a caminhada de manhã, eu vi a viatura parada na porta, e eu tinha uma policial, aí eu cheguei e falei, bom dia, ela, bom dia. Eu queria saber quantas detentas que vocês têm aqui no presídio. Aí ela falou assim, você quer saber por quê? Eu falei assim, porque eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil, meu marido é pastor aqui, e eu queria saber para poder providenciar Bíblias, para poder dar para as detentas. Aí ela falou assim, ó, o número geral aqui deve estar em torno de uns 156. Porque nós temos não só as detentas, mas temos também alguns detentos que estão aqui, que eles fazem serviço aqui dentro do presídio. Aí providenciamos as Bíblias, para poder estar levando. Então, assim, as oportunidades. O Brasil, por ser esse país, assim, mais aberto, o Brasil é aquele... Eu acho que o Covid aqui no Brasil está sendo, assim, a coisa mais difícil, porque o povo não pode abraçar, o povo não pode beijar. Então, assim, isso aqui está sendo difícil. Porque a gente já chega assim, aí a gente dá aquela parada. Na hora que a gente vai para abraçar, aí a gente, espera aí, é só o cotovelo. Então, assim, é complicado. Mas a gente vai fazendo dentro daquilo que Deus assim vai trazendo no nosso coração. Nós vamos trabalhando essa questão do evangelizar, toda oportunidade. Eu sei que, como a Sara está falando, né, a questão da cultura é uma outra cultura, e eu sei que Deus tem usado grandemente a vida de Sara, do pastor, do reverendo Gustavo. Vocês estavam, ela nem sabe, mas o reverendo José João era um dos que sempre colocavam vocês em oração no Face, às vezes no particular, e nós sempre orávamos e oramos por vocês. Sempre. Que linda. Irmãs, vocês recebem trabalhos temporários no campo de vocês? Se trabalhos temporários que eu digo, se uma viagem missionária, uma semana, algum trabalho específico vocês recebem no campo? Olha, aqui é mais difícil, por questão... na Albânia, nós temos um trabalho através da igreja de Limeira, se eu não me engano, que eles levam médicos e levam lá na Albânia e fazem um trabalho interessante. Aqui, o que é complicado? O Brasil não reconhece o Kosovo como independente. Ele é um dos países que não reconhece a independência do Kosovo. Então, é muito difícil o visto, bem difícil. Então, o nosso visto mesmo está ligado a essa igreja americana que tem o trabalho aqui. Então, sim, é mais complicado aqui. Mas na região, o que a gente sabe é o trabalho do pastor Benilton. Quem sabe um dia, né? Aqui a junta de missões, ela está sempre ligada, né, aos missionários. Ela está sempre igual o ano passado, esse período agora que é o mês de agosto, é o mês de missões, nós estávamos em Cuiabá. A SAF preparou todo um trabalho para receber os missionários, aquele tempo ali especial para os missionários.
E aqui em Barro Alto, nós não estávamos aqui quando aconteceu um trabalho do Mackenzie. O Mackenzie trouxe uma equipe de profissionais, acho que profissionais da saúde, eles trouxeram tipo uma ação e cidadania. Então, assim, o trabalho que nós temos aqui é mais relacionado a essas questões de ação e cidadania, aqui por ser mais próximo, não é? Barro Alto, Goiás é mais próximo de São Paulo, mais próximo de Brasília. Tem o pessoal que veio, não sei se tem programações para frente, mas que já esteve aqui fazendo o trabalho, e nós também fomos também a convite, né? Nesses trabalhos que são organizados nas igrejas, lá em Cuiabá é organizado pela primeira igreja presbiteriana de Cuiabá, juntamente com a SAF. Participa a SAF nacional, a SAF local. Muito bom, um trabalho muito bom. Amém. Graças a Deus, né? Irmãos, estão quase finalizando, tá bom? Antes de finalizarmos, gostaria que vocês passassem as mídias de vocês, algum contato, como fazer se alguém quiser ofertar para o trabalho missionário que vocês realizam aí. Um minutinho para cada, para poder nós nos despedirmos depois. Nós temos, pela agência, o código nosso é 016. Eu não sei se a Lorena pode colocar o nosso contato embaixo do vídeo. Lorena, nosso contato pessoal de Face, não sei o que é mais fácil o pessoal entrar em contato, Instagram, não sei. Aí nós temos nossa conta pessoal. Meu nome no vídeo é Sara Custódio, no Insta e no Facebook também é Sara Custódio, no Insta é Custódio Sara, ao contrário. Mas se puderem colocar, acho que é mais fácil para o pessoal, né? Ver embaixo. Que, Maria Ângela? O meu é Maria Ângela Pinheiro no Facebook. O Instagram, nem sei se eu tenho Instagram, mas eu acho que deve ter. Pergunta para o esposo. E o e-mail também, o e-mail para mim também é bom, porque o e-mail dá para poder, assim, é algo assim mais particular, principalmente para os nossos irmãos que estão fora, como é o caso da Sara, de outros que estão em lugares que eles não podem estar aqui assim como a gente está, né? Então fica mais fácil. O meu e-mail é mariangela_1963@yahoo.com.br. Ok, minhas queridas. Esse vídeo eu creio que vai rodar para muitos lugares, muitas pessoas vão ver, né? E nós só temos a agradecer pelo carinho, pela atenção, pelo tempo que vocês disponibilizaram para estar conosco. O nosso abraço apertado, o nosso beijo carinhoso, que Deus dê força a vocês, seus esposos também, que Deus fortaleça a fé de vocês, o lado emocional de vocês, a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual, que Deus cubra vocês das mais ricas bênçãos. E nós somos muito agradecidos. A SAF Ágape, da 7ª Igreja de Patos de Minas, agradece por esses momentos. Lorena também vai se despedir, mas eu gostaria que a irmã Sara desse uma saudação em albanês, mas que você traduzisse para nós também, viu, Sara? Não me deixa aqui sem saber o que você está falando, não, tá? Zot Bekov Shum. Deus abençoe muito vocês. Miro Papsh. Olha que interessante. Miro Papsh quer dizer tchau. E o nosso olá é Perchendete. Pequenininho, né? Perchendete. Olá. Zot Bekov Shum. Shum Falemindele por invite. Muito obrigado pelo convite.
Bom, eu vou agradecer em português, né, Sara? Por favor. Muito, muito feliz por poder estar aqui, por conhecer vocês, cada uma de vocês, Verdade. mesmo por vídeo, né? Quem sabe vamos ainda ter o prazer de estarmos juntas. É Quem verdade. sabe, né? De estarmos todas juntas num grande encontro missionário da PMT, das missões, né? Das transculturais, de forma geral. Quem sabe, Verdade. Deus pode nos proporcionar isso. Né? Amém. Enquanto isso, recebe aí o meu abraço bem apertado, Sara. Um grande beijo para você, viu? Para o seu esposo, os filhos. Amém. Vamos estar orando para Deus estar ajudando vocês aí nesse período agora. Eu sei que com os filhos menores não é fácil, mas você pode estar certa que eles vão estar. O seu Lucas e... Lucas e Isabelle. E a Isabelle. Isabelle? Lucas e Isabelle. Vai ser fácil, porque a minha é Ana Isabelle, Samuel Júnior e Lucas Gabriel. Então, o seu é o Lucas e a Isabelle. É o Lucas e a Isabelle. Vou estar aqui orando, sendo uma mãe de oração deles dois. Amém. E de você. Obrigada. Obrigada. Tá bom? Muito bom, obrigada. As irmãs que nos convidaram para estar aqui nessa tarde, meu muito obrigada, muito feliz mesmo de estar aqui com vocês, viu, minha irmã?